Traz um outro destaque. A nossa equipe de reportagem conversou com o padre Zezinho por conta da reedição do seu primeiro livro, O Alicerce para um Mundo Novo. Entrevista que vamos exibir ao longo das próximas semanas. E nesta primeira parte, ele fala das mudanças dos jovens ao longo dos anos e como isso impacta na evangelização. Alicerce para um Mundo Novo. Esse livro aqui está completando 50 anos que foi editado a primeira vez. Ele foi o primeiro livro do nosso querido Padre Zezinho. E agora, mais de meio século depois, está sendo relançado. Por isso eu quero conversar agora com o Padre Zezinho, que está aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre esse relançamento. Padre, quando o senhor criou esse livro, escreveu esse livro há mais de 50 anos, era o Alicerce para um Mundo Novo daquela época. Como que era o mundo novo daquela época e como é o mundo novo de hoje? Eu fui ordenado padre em 1966. E naquela época precisavam de catecismo, porque era coisa nova. E aí, alguns bispos, 2 deles, e uma irmã, sabendo que eu escrevia, que eu já tinha artigos em revistas, disseram, por que você não escreve um catecismo baseado no que você fala no rádio e do que você escreve? Eu disse, a ideia é boa, porque não temos um catecismo atualizado naquela época. E há muita coisa que o Vaticano trouxe e que não está no catecismo, porque o catecismo só veio mais tarde. Não havia ainda o novo catecismo da igreja. Então, eu conversei com o meu superior e com esses 2 bispos, que não dou o nome porque não permitiram, né? E aí eu disse, vou arriscar. Então, eu escrevi, em 1 ano e meio, mais ou menos, a Alicerce para um Mundo Novo, mostrando a ideia de uma catequese alicerçada no Vaticano II. Portanto, aqueles catecismos que havia antes, de pergunta e resposta, não resolvia a questão do diálogo catequético. Tinha que ser diálogo. A pessoa tinha o direito de falar, discordar, e aí conversava e virava um livro. Então, nasceu da ideia do diálogo com os jovens. Alicerce para um mundo novo, para gente nova. O jovem naquela época e o público, digamos assim, que necessitava daquele livro naquela época, era de um jeito e hoje é de outro? Bom, havia um comportamento mais familiar. De maneira geral, os jovens naquela época, eles não tinham tanta liberdade como tem hoje. E os pais não davam tanta liberdade. Então, a autoridade dos pais ainda era importante, porque a internet não tinha dominado a cabeça dos jovens. E também, na igreja, havia autoridade. O que o bispo falava, o que o padre falava no sermão, em outro lugar, o pessoal aceitava, porque a igreja ainda não tinha enfrentado a mídia. A igreja não tinha ainda rádio, tinha umas poucas, não tinha TV. E a internet nem se pensava que existisse. Então, para nós, o livro servia como base para conversar nas comunidades, nas catequeses e nos encontros de jovens.